Queridos irmãos, boa noite. Nós lamentamos os problemas técnicos que tivemos, mas estamos de volta e esperamos que agora seja em definitivo esperamos que agora seja em definitivo. Pedrinho, levantar um pouquinho a câmera só. Isso. Agora pegou. Vocês podem, por gentileza, dar um feedback para a gente sobre como está o som e a imagem. Nós estamos testando um equipamento novo. Gostaríamos que vocês dessem um feedback para a gente. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse dia. Nós temos muito pelo qual orar. Nós estamos vivendo esse momento tão peculiar na história da nossa nação. Uma pandemia e, sinceramente, eu não imaginava que ela teria ainda, depois de um ano praticamente, os desdobramentos que ela está tendo. Mas nós estamos seguros de que Deus está reinando soberanamente sobre o universo e nós estamos debaixo das suas potentes mãos. Isso não é um clichê, é uma verdade teológica que conforta os nossos corações e que talvez sem ela nós estaríamos profundamente desesperados nesse instante. Eu percebo que há nas pessoas um pessimismo exacerbado de que este é o fim da raça humana, é o fim do projeto de vida. Isso não é verdade. Ou também vejo um otimismo daqueles que tentam negar todo o sofrimento de muitos, toda a realidade de dor e todo o estrago que está sendo feito por este vírus. Nós não abraçamos nem o pessimismo e não abraçamos também esse otimismo, mas nós, de forma realista, dizemos que, de fato, de verdade, o vírus tem provocado muita dor, muito sofrimento, transtornos terríveis. Entretanto, Deus não está longe de nós. E nós iremos vencer, a Igreja de Jesus Cristo irá vencer por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado naquela cruz do Calvário. Nesta noite, nós iremos meditar na palavra e um texto sugestivo pelo qual nós começamos a trabalhar nele há 15 dias atrás e hoje iremos continuar. Isaías capítulo de número 6. Mas antes, oraremos e vamos suplicar ao Espírito Santo a sua inspiração sobre as nossas vidas. Pai querido, nós estamos aqui nesta noite. Somos tão carentes de Ti, tão necessitados. Nosso desespero, Senhor, sem o Senhor é evidente, mas nós confiamos de que a Tua graça, nós confiamos de que a Tua misericórdia, nós confiamos de que o amor, a bondade não estão longe de nós. Confiamos nisto, nos apegamos a isto. Nesta noite, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz através da Tua palavra, meditar nos atos do Senhor na história e aumentar a nossa confiança em Ti nesses dias difíceis. Que a nossa fé esteja ancorada no Senhor. Nós oramos nesta noite
e suplicamos pelo nosso país. Oramos por todo o Brasil, Senhor. Há regiões que estão sofrendo mais do que as outras, mas todos sofrem. Nós oramos pelos enlutados neste dia, que perderam parentes, filhos, aqueles que perderam seus pais, amigos. Oramos para que o consolo do Espírito seja real. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão internados. O Senhor pode esvaziar as UTIs dos nossos hospitais. Se o teu anjo, Senhor, for enviado pelo Senhor, ele pode, ó Deus, esvaziar os leitos de hospitais, as enfermarias, as UTIs. Basta que o teu Espírito sopre sobre as vias respiratórias, os pulmões, daqueles que estão respirando por aparelhos, ó Deus. Eles voltarão a viver normalmente, milagrosamente se levantarão dos leitos dos hospitais. Tu podes fazer isto. Eu oro para que o Senhor visite os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, aqueles que trabalham na fisioterapia, na limpeza, os porteiros. Alcance-os nesta noite. Nós suplicamos, ó Pai, pela economia do país também. Nós vivemos em um país tão desigual, tão injusto, com tanta pobreza, uma vida tão difícil para tantos, que, ó Deus, nós não podemos ficar sem trabalhar. Ao mesmo tempo, este vírus está solto, Senhor. Nós não sabemos o que fazer. Vemos as nossas autoridades sem saber o que fazer também. O Senhor nos disse que no momento de provação, nós deveríamos buscar sabedoria em Ti. Por isso nós pedimos a sabedoria que vem do alto, não somente para a Tua igreja, mas para os políticos, ó Deus, os líderes da nossa nação. Sobretudo, eu oro pela igreja nestes dias. Oro para que a igreja seja cheia do Espírito, para que a igreja não se sinta acuada, para que a igreja tenha forças para dar testemunho, para socorrer os necessitados, os carentes, os feridos, os medrosos, os abatidos. Enche-nos com Teu Espírito Santo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Isaías 6. Todos que estão acompanhando pela internet, nós queremos cumprimentá-los, nós queremos abraçá-los, mesmo que seja virtualmente. Chamá-los para acompanhar com a gente Isaías, capítulo número 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins voavam, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória.
Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Só até aí. Na semana retrasada, eu falei com vocês sobre a santidade de Deus, esse atributo que é o atributo máximo de Deus, a sua santidade. Nós vimos nesse texto que os serafins cantam e falam 3 vezes, é um trisságio, sobre esse atributo de Deus, a sua santidade. E é a única vez que aparece isto na Bíblia. E é o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes. Por que isto? Na língua hebraica é um recurso literário que exprime a ideia de superlativo. Os serafins não têm como definir Deus apenas como santo. Eles precisaram repetir isto 3 vezes. Santo, santo, santo. Com isto, eles exprimem a ideia de que Deus está completamente distinto, separado da sua criação. Ao afirmar isto, eu repito, eles estão dizendo que a realidade de Deus é completamente diferente da realidade de toda a criação. Hoje eu quero ver como que nós iremos, na verdade, como que o texto mostra que esses 2 personagens, os serafins e também o profeta Isaías, como que eles reagiram à santidade de Deus. Em primeiro lugar, os serafins reagiram com muita modéstia. Eles não ousaram e não ousam olhar para Deus. Eu expliquei para vocês na semana retrasada de que serafins, a palavra serafim significa ardente. Seres que ardem. É uma ideia de fogo, de santidade suprema. São seres que nunca pecaram, que nunca experimentaram a impureza. Entretanto, eles não ousam olhar para Deus. E isto nós entendemos que a santidade de Deus não é apenas moral. Como se ele fosse alguém com um bom caráter e os demais personagens da criação não tivessem um caráter tão refinado quanto o dele.
Não. Esses seres que nunca pecaram sentem assombro quando eles estão diante de Deus. Ouso afirmar que não é o pecado que nos diferencia tanto de Deus. A realidade de Deus é completamente distinta da nossa. Um ser 3 vezes santo, glorioso, majestoso. A outra reação deles, eles cobriram os seus pés. 6 asas, com 2 cobrem o rosto. Com 2 continuam voando e o bater das suas asas emitem sons. E com 2 eles cobrem os pés. E sempre me intrigou esta expressão de que eles cobrem os seus pés. Pesquisei. E a ideia mais convincente foi dada por um comentarista bíblico que disse que os pés, na cultura judaica, é um órgão que exprime direção de vida. Metaforicamente, a nossa vida, biblicamente, é definida pelos nossos pés, por onde nós andamos, os caminhos que escolhemos trilhar. Abram as suas Bíblias no Salmo 18. E o versículo 33. Vamos ver o 32. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. A importância dos pés. Vamos a Provérbios. Um livro à frente dos Salmos. Capítulo 1. Verso 15. Meu filho, olha o que a sabedoria está falando. Não se ponha a caminho com eles. Fique com os seus pés longe das suas veredas. Porque os pés deles correm para o mal. A direção de alguém é definida pelos seus pés, sempre correndo para o mal. E se apressam a derramar sangue. Mas você não vai fazer isso. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com os pés longe das suas veredas. Não ponha os seus pés nesses caminhos tortuosos. Provérbios 4, versículo de número 27. Pedro tem um comentário pedindo para colocar os versículos. Se você conseguir, por favor.
Não se incline nem para a direita, nem para a esquerda. Diante da polarização política, olha só, não vá nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Na cultura judaica, os pés representam a inclinação e a direção da vida. Presumimos que os serafins estão diante de Deus, e diante de Deus eles renunciam qualquer intenção de escolher o próprio caminho. Se eu estou escondendo aquilo pelo qual eu posso tomar decisões na minha vida, eu estou renunciando isto. E eu estou dizendo de uma forma metafórica que eu estou pronto para ir apenas onde Deus me mandar. Voltamos, Isaías 6. Eles clamam. Porque diante de Deus, nós não podemos apenas nos prostrarmos e ficarmos prostrados. Nós também louvamos, cantamos, apresentamos louvores a este Deus. E é uma antífona. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A glória de Deus é vista em toda a criação. No mar, no oceano, no espaço sideral, nas coisas inanimadas e animadas, a terra e, sobretudo, os seres humanos refletem a glória de Deus. Ninguém é comum. Nada é comum nesta vida em que Deus criou. Não há nenhum ser humano comum. Não há um espaço desta criação que seja insignificante. Pode ser o sertão inóspito, ou a região mais bela dos oceanos, com as praias mais lindas, as grandes construções e edificações. Todas elas estão cheias da glória de Deus. A grande questão é que nós não enxergamos esta glória. Porque me parece que a visão humana é por demais limitada e aquém daquilo que realmente reflete a glória de Deus. Eles cantam. E o que me chamou a atenção, verso de número 4. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava. Estes seres, os serafins, são seres poderosíssimos, porque a voz deles, do cântico deles, fez com que movesse os umbrais das portas do templo em Jerusalém. Por que esses umbrais se moveram? Porque toda a criação, quando ela está diante de Deus, eu repito, não apenas a criação que é capaz de responder aos estímulos da revelação de Deus, mas os objetos inanimados são capazes
de responder à manifestação divina. Abram comigo Êxodo. Daqui uns dias nós vamos mergulhar em Êxodo, vocês vão ver. Êxodo 19. Versículo de número 18. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 19 e 18. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência. Não foram apenas os umbrais das portas do templo em Jerusalém, mas o monte Sinai, lá na península do Egito, também tremeu diante de Deus. Quer ver uma outra referência? Abacuque, profeta Abacuque, capítulo de número 3. Pode ficar sossegado. Existe Abacuque na Bíblia, tá bom? Vocês conseguem achar? Abacuque 3:3. Deus vem de Temã, o santo vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, e raios brilham da sua mão. O seu poder se esconde ali. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz a terra tremer. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. As colinas antigas se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição. Os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Preparas o teu arco, e a tua aljava está cheia de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. Aí um texto poético que fala sobre a criação e como ela reverencia a santidade de Deus. Por que os seres humanos são tão indiferentes à santidade de Deus, à glória de Deus? Por que será? Agora o profeta Isaías, como que ele responde à revelação gloriosa de Deus? Isaías 6:5. Então eu disse. É a primeira vez que ele fala no livro.
Ele observa Jesus Cristo sentado em um trono, ele observa os seres ardentes que pegam fogo, reverenciando a este Deus, louvando a este Deus, se prostrando a este Deus. Ele observa um terremoto de 10 graus na escala Richter dentro do templo. E como que ele reage a isto? Olha o que ele fala. Ai de mim. Ai de mim. Vamos ver Isaías 5. Quantos ais Isaías fala em Isaías 5? E todos estes ais são contra a nação de Israel. Há pelo menos 6 ais. Olha só. Ai dos que... Isaías 5 e 8. É um capítulo antes. Isto é um recurso literário, pessoal. Um capítulo antes, Isaías dispara a sua boca como uma metralhadora, condenando a sua geração, condenando o povo de Israel, sobretudo o povo de Judá, pelos seus pecados. Isaías 5 e 8, olha o que ele diz. Ai dos que ajuntam casas e mais casas, reúnem para si campos e mais campos, até que não haja mais lugar e ficam como único moradores no meio da terra. Isaías 5 e 11. Ai dos que se levantam pela manhã, para logo se embriagarem, e continuam até alta noite, até que o vinho os esquentem. Ele estava condenando a vida luxuriosa dos habitantes de Jerusalém. Versículo 18. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com as cordas de uma carroça de bois. Versículo 20. Ai dos que chamam ao mal, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz, e da luz fazem trevas, que mudam o amargo em doce, e o doce mudam em amargo. Ai desta geração que relativiza os absolutos de Deus. Ai da geração que fala que aquilo que é mal é bom. Condenação do profeta. Versículo 21. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligente em seu próprio conceito, os arrogantes. Versículo 22. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Ele está condenando os juízes de Israel que eram bêbados e que por valores monetários corrompiam a justiça de Deus. Boca afiada. Só que agora ele se depara com a realidade de Deus, com a sua santidade, e ele usa o ai, não mais para os outros, mas para si mesmo. Ai de mim. A primeira coisa que a santidade de Deus promove no ser humano é um profundo espanto.
Eu não sei qual é o conceito de avivamento que você tem. Se você tem alguma ideia do que seja um avivamento espiritual, e um avivamento espiritual é quando Deus põe a sua presença no meio de nós, no meio da sua igreja. Mas se isto acontecer, certamente nós não iremos. Biblicamente, nós temos convicção de que nós não iremos ter uma experiência inicialmente muito agradável. O Jacó, quando teve a visão de Deus, o que ele disse em Betel? Este lugar é um lugar legal, quentinho. Eu me sinto bem aqui nesse culto. Nossa, eu tive um sonho glorioso, com uma escada que saía do céu e tocava a terra. Anjos subiam e desciam. Nossa! Vamos trazer a turma da igreja para cá. Aqui tem um avivamento espiritual. Aqui Deus está mandando fogos. Aqui está uma bênção. Não. Jacó acordou e disse, aqui é um lugar terrível. Não é, Renato? O maior derramamento do Espírito Santo que já ocorreu foi no dia de Pentecostes. Pedro se levantou para pregar e a multidão não estava muito feliz com o resultado do seu sermão. A Bíblia diz que o coração deles estava compungido. O coração compungido é um coração rasgado. E eles gritaram dizendo, o que nós vamos fazer diante de tudo isto? O Isaías enxerga a santidade de Deus e ele não sente alguns arrepios na hora do louvor. Ele se espanta, mas o espanto é com ele mesmo. Ai de mim. Enquanto o pecado for a realidade nossa, todas as vezes que nós nos aproximarmos de Deus, nós vamos ver quem Deus é e quem nós somos. E quando nós chegarmos a ver quem nós somos de verdade, nós vamos gritar, ai de mim. Você acredita mesmo que você é uma coisinha bonitinha, especial? Que sem você esse mundo não vai para frente? Você acredita mesmo? Você acredita mesmo que aquilo que a cultura fala, que o problema não está fora de você, não está dentro de você, está fora de você? Você acredita mesmo que basta que você tenha boa vontade, que você se esforce mais, você vai conseguir ser uma boa pessoa? Você acredita mesmo nisto? Eu quero te dizer que as Escrituras Sagradas estão em profundo conflito com a nossa cultura. Porque a Bíblia diz, um profeta como Isaías, talvez o maior deles, quando teve a experiência de ver a santidade de Deus, gritou, ai de mim. Eu temo que nós estejamos vivendo esses dias e que a gente não tem mais essa experiência com Deus de enxergar quem nós somos. Segundo lugar, a santidade de Deus faz com que a gente conheça as nossas impurezas. Você conhece as suas impurezas? Você sabe aonde está o seu ponto fraco? Sabe, Rodrigo?
Alguns. Tem 2 Rodrigo hoje aqui, né? Sabe onde está o seu ponto fraco, Rodrigo Gabi? Sabe, Pedro? Pedro Prado. Tem 2 Pedro também. 2 Pedro, 2 Rodrigos e um bando de pecador aqui. E os que estão em casa também. Sabe o seu ponto fraco, Renato? O Renato está dizendo, nós vamos providenciar um microfone em breve para quando a gente puder fazer isso aqui, ó, conversar entre nós, ter um microfone para que vocês falem e as pessoas lá em casa possam ouvir. Alguns. O Isaías conheceu nesse dia o ponto fraco dele. Aonde estava a iniquidade dele? Aonde estava o pecado dele? A igreja, queridos, é um lugar onde nós pregamos o Evangelho. E o Evangelho é a mensagem daquilo que Deus fez por nós, sem que nós pudéssemos fazer nada para merecer. Entretanto, esta mensagem do Evangelho é a mensagem de um Deus que nos ama e que fez tudo por nós, mas que Ele nos ama tanto que não vai nos deixar do jeito que nós estamos. Ele deseja nos transformar. O Isaías reconhece que ele está aquém desta santidade de Deus. E ele reconhece que a sua geração também está aquém. Eu sou um homem. Estou perdido. Ai de mim, a primeira coisa. A segunda, estou perdido. Qual foi a última vez que você falou com Deus isto? Que você está perdido. Ou você é muito sofisticado para dizer isto para Deus. Ou você se vê cercado de GPS na sua vida, que você nunca se reconhece mais perdido. Qualquer alteração na sua rota, você tem um GPS para consultar. Mas nunca é capaz de parar o teu carro e pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me ajuda a corrigir a minha rota, para que eu entre no caminho, pois eu estou perdido. Quero perguntar para você, você já fez essa oração para Deus um dia? Por que eu estou perdido? Porque eu sou um homem de lábios impuros. E aqui me espanta, sabe por quê? Isaías é considerado o maior profeta literário da Bíblia. A Bíblia classifica os profetas como os profetas pregadores e os profetas literários. Os pregadores são aqueles que profetizaram e não escreveram livros. Elias, Eliseu, grandes homens, fizeram grandes coisas para o reino de Deus, mas não escreveram nada. E nós temos o profeta Jeremias, Isaías, Oséias, Amós. Dentre esses, o erudito, aquele que tem o melhor hebraico, aquele que tem no seu livro um conjunto de recursos literários, poesia, criatividade, maestria, erudição. Os teólogos e os estudiosos dizem que é Isaías o que melhor escreveu no Antigo Testamento. Com certeza ele recebeu este dom de Deus para fazer isto, para escrever e escrever muito bem. Entretanto, é justamente ali que ele reconhece a sua fraqueza profunda nos seus lábios, naquilo que ele fala. E é o Tiago que disse, né? Que se um homem é capaz de dominar a língua, ele é um homem perfeito. Eu não consegui chegar a isso. Você conseguiu, Josi? Dominar a sua língua? Está longe. Conseguiu, Rodrigo? Não.
Como que Isaías chegou a essa constatação de que ele era um homem de lábios impuros, de que habitava no meio de um povo de impuros lábios? Porque ele viu os serafins cantando a Deus com lábios puros: Santo, Santo, Santo. E ele comparou os lábios dele com os lábios dos serafins. Com quem você se compara? A evidência e o indicador seguro de que nós estamos na rota certa com Deus não é, pessoal, quando nós sentimos mais arrepios no culto, quando a nossa emoção aflora. Tudo isso é muito importante. Eu não quero que você suprima isso da sua vida. Eu tenho muito medo de pessoas que não se emocionam, que são geladas, frias, indiferentes. Mas a emoção não é o suficiente. O indicador da graça de Deus é quando nós reconhecemos essas duas coisas que Isaías reconheceu. Ai de mim, eu estou perdido. E a terceira é quando nós paramos de nos comparar com as pessoas e achar que nós somos melhores do que elas. Ai de mim, em contraste com o ai daqueles, do capítulo 5. Eu estou perdido, eu estou desesperado sem ti. Terceiro lugar, eu não sou melhor do que aquele cara que vive no boteco, contando as suas piadas sujas e sem graça. Eu não sou melhor do que ele. O Isaías experimentou aquilo que Jesus diz no seu sermão, Sermão do Monte, capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas eu já disse isso para vocês. Um dos grandes problemas meu, não sei o seu, é que eu não sou pobre de espírito. Eu sou classe média de espírito. E o que é classe média? Ela olha para cima e diz: olha, eu não sou rico assim. Igual o Rodrigo. Igual o Pedro. Mas também eu não sou pobre, miserável, igual aquele pecador ali. Esse joguinho que nós fazemos. Olha, Deus é um grande sortudo de me ter no time dele. E fazer com que eu dedique 1 hora da minha semana para ele. Porque, olha, eu posso não ser tão bom. Mas também eu não sou igual aqueles. O encontro com a santidade de Deus suprime essas palavras vazias que nós temos e dá uma riqueza para a oração muito grande. Ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Eu e a minha geração. Agora, queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho estado muito assustado, porque eu percebo que me parece que as palavras, sobretudo o palavrão, tem sido algo normatizado no meio evangélico.
bom? Atenuado. Aceitável até. Nós precisamos de Deus. Agora, voltando ao texto, o que Deus faz? O seu servo está confessando o seu pecado, pedindo ajuda, revelando o seu desespero. Suponhamos que hoje nós tenhamos uma visão pela palavra de Deus, tá bom? E pelo Espírito Santo, da santidade de Deus. E percebemos a nossa inadequação. O que Deus vai fazer para nos curar? Qual será o remédio que Ele vai dar para nós? Olha o que diz o versículo de número 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Havia no templo um altar. E neste altar havia um fogo que não se apagava. E este fogo, talvez, seja a explicação dessa fumaça que havia no templo. De que um sacrifício tinha acabado de ser oferecido naquele altar. Se houve um sacrifício naquele altar, houve derramamento de sangue. E se houve um sacrifício e um derramamento de sangue, é porque alguém morreu no lugar de outra pessoa. Porque os sacrifícios que haviam no templo era justamente isto. Preparar a nação de Israel para o Cordeiro de Deus que haveria de vir ao mundo, morrer pelos seus pecados, de uma forma substitutiva, e dar a este povo a sua justiça. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 26. Versículo 28. Mateus 26 e 28. O 27 e 28. Mateus 26, 27 e 28. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Voltamos a Isaías 6. Um serafim voou, e com uma pinça ele pegou uma brasa viva que havia naquele altar, cujo sacrifício foi oferecido momentos antes. E com ele, e com essa brasa, ele toca a boca do profeta. E um milagre ocorre, porque ele não morre. Seus lábios não são queimados. Mas acontece algo extraordinário. A culpa, a iniquidade e o pecado são retirados dele. Isto é um sinal de que, anos depois, este rei que está sentado no trono iria derramar o seu sangue para a remissão dos nossos pecados.
E vejam que o Isaías não buscava essa experiência. Ela lhe foi dada pela iniciativa de Deus. O remédio que nós temos, que nós precisamos, não é de mais lei. Se nós enxergarmos a santidade de Deus, e enxergarmos as nossas impurezas, tudo que nós precisamos é da graça do Evangelho, é da mensagem do Evangelho, porque somente a graça do Evangelho, a mensagem que vem da cruz de Cristo, do seu sacrifício redentor, do seu sangue derramado, é capaz de remover a nossa iniquidade e o nosso pecado. É a cruz de Cristo que tem uma brasa viva e toca em nós e remove o nosso pecado e perdoa o nosso pecado e faz com que a gente não tenha mais essa fobia de Deus. Versículo de número 8. É a primeira vez que Deus fala. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? É um clamor do céu. Quem há de ir por nós? Fazer o quê? Pregar. Anunciar esta mensagem do Evangelho. Quem há de ir? Não pode ser qualquer pessoa. Mas tem que ser uma pessoa que não apenas entende o Evangelho, mas alguém que teve os seus lábios tocados com a brasa viva do altar. Porque ele é apto a falar para os outros que há uma esperança para a vida deles, ter ao desespero, de que eles não precisam acreditar que é o fim da história deles, de que eles não precisam acreditar que o inferno é aqui. Há um Redentor disposto a perdoar pecadores. E olha a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Lá no jardim do Éden, o Adão e a Eva se esconderam de Deus, quando escutaram a voz de Deus. Aonde você está, Adão? Eles se esconderam de Deus. Aqui o Isaías se oferece a Deus. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele não foi coagido a responder desse jeito. Deus não falou com ele. Deus não pediu para que ele fosse. Voluntariamente ele se ofereceu. Porque quem tem essa experiência com Deus, de ver os seus pecados perdoados, de ver que a sua iniquidade foi removida, tem uma carga colocada sobre os seus ombros, é pesada o bastante. Nenhum sofrimento pode afastá-la da sua missão. Nada faz com que ela desista. E ela nunca reivindica nada de Deus. Quem precisa ser coagido é porque faz pouco caso da graça. E não tem ideia da distância entre este Deus e nós, e do quanto este Deus fez para nos trazer de volta para Ele. O quanto custou a nossa salvação.
conta a história de que a igreja que mais enviou missionários para o mundo foi a comunidade dos morávios na Alemanha, no século 17 da nossa era. Eles oraram ininterruptamente por 100 anos. Havia um relógio de oração naquela comunidade em que eles oravam. Uma pessoa ia e orava meia hora, outro ia, continuava orando. Durante 100 anos, Rodrigo, eles oraram sem parar. E eles enviaram missionários para o mundo inteiro. Um grande avivamento entre os morávios. Conta a história que 2 irmãos ficaram sabendo que uma ilha no Pacífico não tinha nenhuma presença de cristãos. Os habitantes que ali viviam não tinham nenhum conhecimento sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre o dom da vida eterna. Foram buscar informações e ficaram sabendo que estrangeiros não eram aceitos como visitantes naquelas ilhas, exceto se fossem escravos. Esses 2 irmãos, de comum acordo, decidiram se vender como escravos. Olha só, se venderam como escravos. Embarcaram no navio e partiram rumo à ilha, para lá viver e nunca mais sair de lá, mas para pregar o evangelho naquele lugar. No dia designado da viagem, a comunidade foi se despedir deles. A mãe, pai, esses jovens. E todos chorando. Como um momento como esse. Um deles gritou bem alto, ao entrar no navio: digno é o Cordeiro de Deus, pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Digno é o Cordeiro, pelo seu sacrifício. Charles Studi, fundador da Associação Cristã de Moços, tem uma frase célebre que diz o seguinte: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, nenhum sacrifício é bastante ou grande demais para que eu faça por ele. Quem precisa ser corrigido é porque ainda não teve essa experiência com a graça de Deus. Portanto, a santidade de Deus nos faz olhar para dentro de nós, reconhecermos os nossos pecados, parar de compararmos com os outros e, por fim, nos colocarmos à disposição deste Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Hoje não faço. Eu estou vendo aqui. Ó. Amém. Vamos orar? Pai, nós queremos dizer ao Senhor nesta noite: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós queremos prontamente, voluntariamente, sempre te obedecer, Senhor. Sempre dizer sim, sempre ouvir e não colocar obstáculos à tua voz tão preciosa. Senhor, queima o nosso coração,
com a realidade do teu Espírito Santo, que ele se una à palavra e nos mostre a grandeza suprema de Cristo Jesus. Nós pedimos isto para a tua glória e teu louvor. Despede-nos em paz. Leva para os nossos lares. Guarde as nossas vidas do contágio deste vírus. Nos abençoe. Sustenta-nos, anima-nos, fortaleça-nos. Que domingo nós possamos estar aqui, glorificar o teu nome, te bendizer e dizer a todos: há um rei sentado no trono do universo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos.